salve! A tribo de atuadores Ó e Nós Aqui Travês foi contemplada no edital Rumos do Itaú Cultural para realizar a pesquisa Ubu Tropical, mesclando o estudo da personagem com o estudo sobre o movimento tropicalista. E hoje nós convidamos vocês a uma reflexão sobre a personagem Ubu Rei, de Alfred Jarry. Eu gostaria de começar apresentando o criador, Alfred Jarry. Nasceu em 8 de setembro de 1873, em Laval, na França, filho de Caroline e Anselme Jarry. Morreu em 1º de novembro de 1907, aos 34 anos. Contar a história desse poeta e dramaturgo é contar a história da sua obra. E impossível falar dele e seu Ubu sem falar do legado dele para o teatro moderno e suas infinitas reverberações na cena contemporânea. Acredito que é no jovem Jarry que vamos encontrar as primeiras motivações para criar Ubu, que será a grande obra de sua vida. Ele tinha uma espécie de identificação perversa com Anselme, seu pai, uma figura ausente no ambiente familiar de Jarry. Quando ele tinha 6 anos, sua mãe abandona Anselme, que está profundamente endividado e sem controle sobre sua vida, e vai morar com seu pai, com seus 2 filhos, Jarry e sua irmã. A figura paterna não suscita nele admiração, a ponto de frequentemente mostrar-se desafiador e superior a seu pai. Para Jarry, a figura paterna não estava ligada à imagem daquele que gera, protege, educa, mas a uma autoridade injustificada a qual ele não estava disposto a se submeter. Desobediente, só respondia à autoridade da mãe. A falta de admiração por essa figura se transforma na personalidade de Jarry em expressão de revolta e forja seu temperamento excêntrico, forte e, por vezes, violento em seus propósitos. No ambiente escolar, era temido e admirado, tinha uma maturidade impaciente e gostava de ruborizar a todos a seu redor a fim de atacar os pudores da época. Ao mesmo tempo, era capaz de cumprir com tamanha facilidade e velocidade suas tarefas escolares, sem investimento de esforço, que garantiu diversas menções honrosas, motivo de inveja das famílias, dos amigos e colegas, o que também garantia com que fizessem vista grossa às suas subversões, irregularidades e, podíamos mesmo dizer, a seus vícios. É no Liceu de Rennes que se depara com o roteiro organizado pelos irmãos Morin, que é, na verdade, uma elaboração que havia sido iniciada pelo mais velho dos Morin. Silvia Fernandes nos conta que a trajetória da criação da personagem nos permite pensar em processos precursores da criação coletiva no teatro, pois o texto resulta da colaboração entre estudantes do Liceu de Rennes que se dedicavam a satirizar com crueldade adolescente o professor de física Félix Frédéric Hébert. E logo que Jarry começa a sua colaboração ao texto, encontra na autoridade do professor o duplo do pai. E a partir daí ele começa a elaborar a síntese pai-professor autoritário e patético. É nesse roteiro encontrado, sucinto e mal alinhavado, que ele vai acentuar a figura do tirano. E o professor Hébert passa a ser, como diz o próprio Jarry, todo o grotesco que existe no mundo. Nota-se a presença e força de uma cultura colegial na obra, onde eles transformam o universo adulto e seus personagens reais em figuras paródicas de sua própria literatura. Seguindo a lógica do deboche, do desrespeito, engendram seus heróis com características negativas. A peça Os Poloneses é o início dessa epopeia bufa, com aventuras cruéis e anárquicas do pai Hebe. Sacanagem com o nome do professor, que vai aparecendo a cada nova proposta com outros nomes, Piage, Hébert, etc. E já nesta versão, vemos traços da paródia ao Macbeth de Shakespeare, personagem amoral que usurpa o trono da Polônia com a ajuda da mulher, Mãe Ubu, e se dedica a toda forma de crimes e abusos de autoridade. Realizaram diversas apresentações de cada uma das versões do texto na casa dos Morin, em Rennes, no Teatro das Finanças, pequeno teatro de marionetes de Jarry e Henri Morin. É em 1891, já no Liceu de Henri IV, de Paris, que, convivendo com a intelectualidade francesa, sobretudo com um grupo de simbolistas, que Jarry organiza apresentações de Os Poliedros e
Os Cornos de Peage, e tem a colaboração de Léon Paul Farge e da escritora Rachilde na revisão dos textos, chegando, nesse período, à elaboração mais próxima ao texto que irá estrear no Levrin, já com o nome do personagem como Pai Ubu. Ainda sobre a autoria e elaboração de Ubu Rey, Henri Béart, teórico do movimento dadaísta e surrealista, se refere à obra como uma criação coletiva de várias gerações de estudantes de Rennes que chega a nós com toda a crueldade, a ingenuidade, a esplêndida insolência e o poder de subversão da infância. Mas todos nós concordamos que a obra paródica tem traços inconfundíveis de seu autor. Seu Ubu Rey é uma obra precursora de algumas das linguagens teatrais mais significativas do século XX, como o dadaísmo, o surrealismo, o teatro do absurdo e mesmo o que chamamos performance. Bom, ele morreu prematuramente aos 34 anos em um sanatório em Paris, em meio a muitas privações. E ele foi um dos primeiros representantes de uma das práticas mais radicais das vanguardas do princípio do século XX, ao permitir que a criação ficcional contaminasse a sua vida, a ponto de referir-se a si mesmo como Ubu. O Breton observa que, a partir de Jarry, a distância entre arte e vida será contestada, para terminar negada em seus princípios. Antonin Artaud é, sem dúvida, um dos seus herdeiros diretos, tanto pelos princípios presentes no que chamou de teatro da crueldade, quanto da sua ideia de teatro como duplo da vida. De qualquer forma, a simbiose entre arte e vida faz parte de uma estratégia mais ampla de ação, iniciada pelas vanguardas, que coloca Alfred Jarry no centro de um debate extremamente contemporâneo, quando performers e atores e artistas fazem de suas biografias fontes de criação, atenuando a máscara ficcional a ponto de, muitas vezes, colocarem em xeque o ato de representar, por meio de recursos autobiográficos e inserções do real nos processos ficcionais. Criar uma personagem pode ser uma forma de livrar-se de algo que persegue o criador, mas para Jarry, parece que ele não apenas não livrou-se da figura grotesca de Ubu, ou mesmo do seu espírito monstruoso, mas, ao contrário, quase fundiu-se com ela. Jarry tornou-se a sua própria obra. Há relatos de ocasiões em que Jarry usava a voz da personagem e atitudes análogas à dela. Passou a andar sempre armado. Era comum vê-lo sobre sua bicicleta, divertindo-se com um revólver na mão, aterrorizando a todos. Foi expulso de lugares e desarmado forçadamente em diversas ocasiões. A bebida passou a ser uma constante e Ubu se manifesta em Jarry como seu alter ego. Em um dos relatos, contam que, após disparos em sua casa, recebeu a visita de uma vizinha, preocupada que seus disparos pudessem atingir seu filho. Ele lhe responde: Madame, se essa infelicidade acontecer, nós faremos outro. A peça, concebida originalmente como teatro de marionetes, foi apresentada pela primeira vez no Teatro de Levrin, de Lunepot. As primeiras ideias para uma cena ubuesca estão na carta de 8 de janeiro de 1896, que o dramaturgo interessa ao diretor, junto com o texto e o pedido para que ele faça a encenação. Também neste ano, Alfred Jarry havia representado o papel de Velho da Montanha na produção simbolista de Peer Gynt, encenada também por Lunepot no Teatro de Levrin. Gostaria de finalizar com o pensamento de Gabriel Brunet sobre Jarry. Todo homem pode ridicularizar a crueldade e estupidez do universo, fazendo de sua própria vida um poema incoerente e absurdo. O personagem de Pai Ubu ganhou uma dimensão tão grande que, ao longo do século XX e nesse início do século XXI, continuou reverberando em diversas encenações, novas dramaturgias, pinturas, esculturas, filmes, músicas, quadrinhos, etc. Pai Ubu transbordou para além das peças e almanaques de Jarry, inspirando diversos artistas que evocaram esse personagem. Em 1908, no Teatro Antoine, um ano após a morte de Jarry, Firmin Gemier, que representou o Ubu na estreia da peça no Teatro do Louvre,
voltou a representar o personagem, além de ser responsável pela direção. Em 22, Lin-Paul reencenou a peça, mas dessa vez quem representou o personagem foi o ator René Fauchois. Em 1937, na Comédie Champs-Élysées em Paris, a companhia O Diabo Escarlate, sob direção de Sylvain Itkin, apresentou uma versão surrealista de O Búho Acorrentado. Após a Segunda Guerra, em 1952, a peça atravessou o oceano e foi encenada pelo Living Theatre, no Cherry Lane Playhouse. Em 58, uma versão reunindo as peças de O Búho Rei, O Búho Acorrentado e O Búho sobre a Colina foi dirigida por Jean Vilar e apresentada no Teatro Nacional Popular. Em 64, Michel Meschke dirigiu O Búho Rei com o Teatro de Marionetes de Estocolmo. Os bonecos foram criados pela polonesa Franziska Temerson. A peça ganhou uma versão televisiva em 1972. Já Jean-Christophe Averty dirigiu diversas versões de O Búho para a televisão. O Búho Rei em 65, O Búho Acorrentado em 71 e O Búho Cornudo, ou o Archaeopteryx, em 1981. Averty também fez um documentário sobre Jarry para a televisão em 95. Nas 2 décadas seguintes, foram encenadas diversas versões em diversos países da Europa, dentre elas cito. Em 1970, Jean-Louis Barrault encenou seu Jarry sobre a Colina, a partir de diversas obras de Jarry. Em 77, a partir de O Búho Rei e O Búho Acorrentado, Peter Brook encenou O Búho au Buffet. Em 78, estreou em Barcelona Mori el Merma, numa parceria do grupo teatral La Claca com Joan Miró. Mori el Merma parte e explora a personalidade teatral de Ubu a partir das imagens de Miró sobre o personagem. Em 79, Jean Lenica realiza o filme de animação Ubu et la Grande Guidole. Perdão pela pronúncia. Em 81, o grupo catalão Els Joglars encenou Operação Ubu, e em 95 ele fez uma nova versão intitulada Bu Presidente, que também ganhou uma versão televisiva. Em 87, estreou um curta de animação intitulado Alfred Jarry, Super Freak, de Gisele Colm. E em 97, estreou o Bu e a Comissão da Verdade, que inclusive foi apresentado no Brasil, espetáculo da Handspring Puppet Company, baseado em O Búho Rei e interrogatórios da Comissão de Verdade e Reconciliação da África do Sul. Nos anos 2000, mais precisamente em 2001, o grupo Teatro de Los Angeles estreou O Búho em Bolívia. Em 2003, Dario Fo estreou O Bubá Vá à Guerra, uma crítica explícita a Silvio Berlusconi. Em 2005, no Teatro Nacional São João, no Porto, estreou O Bus, dirigido por Ricardo Paes, acompanhado da tradução inédita em língua portuguesa das 4 peças do ciclo Ubu. Diversos autores criaram novas aventuras para o personagem. Ambroise Vollard, um importante mercador de arte francês, que foi amigo de Jarry, logo após a sua morte, comprou os direitos de exploração de sua imagem. Ele escreveu O Pai Ubu na Guerra, Pai Ubu no Hospital, Pai Ubu na Aviação, A Política Colonial de Pai Ubu no País dos Sovietes e Reencarnações do Pai Ubu. Juan Larco, dramaturgo peruano, escreveu O Ubu Presidente em 1972. Robert Florquin, dramaturgo belga, publicou Ubu Pape e Ubu Dio,
Patrick Rimbaud, dramaturgo francês, escreveu Ubu Presidente ou O Impostor, farsa judiciária, em 1990. Vicente Puente escreveu Ubu et la manivelle à rien, em 97. Richard Demarcy escreveu Ubu de Chainé, inspiré de Alfred Jarry, em 99. Wole Soyinka, escritor nigeriano, prêmio Nobel de Literatura em 86 e ativista político em seu país, escreveu a peça Baabu Rei, em 2001, uma paródia de diversos ditadores africanos, como Sani Abacha, da Nigéria, e Idi Amin, de Uganda. O personagem Pai Ubu também deu o nome ao jornal satírico semanal Père Ubu, criado na Bélgica por um jornalista e um caricaturista. Existiu até 2010, quando virou Père Ubu Pan, após a fusão com outro semanário satírico. Em 2001, ganhou uma versão em quadrinhos de Daniel Casanave. Esse mesmo criador de cartoons, de HQ, em 2018, publicou uma nova versão em quadrinhos com o roteiro de Rodolphe e dessa vez sobre a vida de Alfred Jarry, intitulada Merdre, Jarry le Père d'Ubu. Emmanuel Reusé criou diversas histórias em quadrinhos a partir do personagem. Ubu Rei em 2002, Ubu Amiral em 2004 e Ubu Polis em 2007. Em 2004, a polonesa Franziska Temerson, ilustradora, pintora e realizadora de filmes experimentais, publicou sua versão em quadrinhos de Ubu. Ela já havia criado os bonecos da encenação do Teatro de Marionetes de Estocolmo. Ubu também foi fonte de inspiração de diversas bandas, músicos e instrumentistas. Uma banda de rock de Cleveland, criada em 1975, foi batizada com o nome de Père Ubu. Em 89, foi lançado o álbum Ubu et la Merde, composto por músicas de vários artistas, inspirados na primeira palavra dita por Pai Ubu na peça Ubu Rei. Ubu também inspirou pelo menos 4 óperas. A figura de Pai Ubu inspirou ainda diversos artistas visuais. Pierre Bonnard participou da criação do cenário e das máscaras da peça Ubu Rei de 1896, ou seja, de sua estreia, e ilustrou os almanaques de Pai Ubu, com as suas litogravuras. A figura de Pai Ubu também inspirou diversos artistas visuais. Pierre Bonnard participou da criação do cenário e das máscaras da peça Ubu Rei, de 1896, ou seja, de sua estreia, e ilustrou os almanaques de Pai Ubu com suas litogravuras. Max Ernst, em 1923, criou a obra Ubu Imperador. Georges Rouault produziu a obra Le Cavalier, Le Père Ubu à Cheval, além de ilustrar a obra Reencarnation du Père Ubu, Reencarnações do Pai Ubu, de Vollard. Pablo Picasso fez um famoso desenho de Ubu, além de ser um admirador de Jarry e possuir diversos manuscritos do autor. Dora Maar, fotógrafa surrealista, poeta e pintora, produziu em 1936 a obra Ubu Portrait, ou Ubu Portrait. Juan Miró produziu uma série de pinturas e esculturas envolvendo trechos das aventuras de Ubu. Existe uma famosa série de pinturas que é de 1966, em que aparece o Ubu em diversas situações de sua trajetória. O personagem Pai Ubu teve um impacto tão grande que entrou para a história da língua francesa. O termo ubuesque
Foi registrado pela primeira vez no dicionário Le Robert em 1906, ou seja, 10 anos após a estreia do espetáculo no Teatro do Louvre. É definido como, abre aspas, aquilo que lembra a situação produzida pelo governo do Paiobu, por seu caráter absurdo, cruel, grotesco e cínico. Já no Larousse, o termo significa aquilo que é, abre aspas, digno da personagem grotesca criada por Alfred Jarry, o pai Ubu, fecha aspas. O termo ubuesco também pode ser encontrado na língua portuguesa. No dicionário online Priberan, por exemplo, o adjetivo é definido como, abre aspas, que é relativo ou se assemelha à figura do pai Ubu, personagem de Alfred Jarry, exemplo, personagem ubuesco. 2, de forma pejorativa, que é cruel, cínico e covarde ao ponto de se tornar absurdo, grotesco, ridículo. Exemplo, burocrata ubuesco, políticas ubuescas. Fecha aspas. Essa exposição não é exaustiva, apenas pretende ilustrar o quanto esse personagem foi evocado desde a sua criação. Muitos outros artistas, das mais variadas linguagens, foram, e tantos outros continuam sendo, capturados e capturadas pelo personagem criado por Jarry. Então, dando continuidade ao que a Marta estava falando, eu vou falar um pouquinho, bem brevemente, de um dos aspectos que ronda a figura do Jarry, que é aquele que o consagrou como um grande precursor das vanguardas modernistas, desde o Dada, o surrealismo, até culminar no teatro do absurdo, no teatro pânico, procurando trazer alguns aspectos muito breve da sua obra que interferiram diretamente nessas vanguardas. Eu quero começar com uma citação, que é uma descrição da primeira impressão de O Bou-rei, feita por Henri Béjart, que é um dos grandes estudiosos do teatro surrealista e dadaísta, como uma mostra do princípio de tudo isso. Abre aspas. Uma cama e sua cortina amarela, com o seu urinol correspondente, pintada sob um céu azul de onde caía neve, uma forca com seu enforcado equilibrando uma palmeira com suas serpentes, uma janela florida de corujas e morcegos voando em cima de colinas vagamente cobertas de bosques, e sobre tudo isso um sol vermelhíssimo, formando nimbos em torno de um elefante. Embaixo, o altar dos lares modernos, a chaminé com o seu relógio que servia de centro, e portas com duas folhas que iam até o céu, para que entrassem o personagem. O primeiro que entrou disse a histórica palavra merda. A partir de então, foi a Babilônia. Feito isso, eu quero então colocar alguns apontamentos que o próprio Henri Béjart fala sobre o teatro dadaísta e surrealista, para que a partir daí a gente possa identificar o que tem de jarriniano nesses aspectos, nesse teatro. Segundo o próprio Henri Béjart, o grande carimbo e atestado de um teatro surrealista e dadaísta era justamente a ideia principal de um espetáculo provocação, ou ainda, como a gente entende hoje, a ideia das performances teatrais. Mas como o próprio Henri Béjart fala, lembra, é muito difícil a aplicabilidade desse critério como único, visto que pouco sabemos ou temos notícias das encenações daquele período. Mas a gente ainda tem principalmente os textos para serem analisados. E aí, a partir dos textos, ele coloca alguns critérios para ser classificados como o princípio do teatro surrealista e dadaísta. E dentre eles estão, o enfoque nos problemas de linguagem, porque passa a existir a partir daí a proposta de uma maior exploração da linguagem que possibilitasse extrapolar o automatismo da verbalização, da forma como nos comunicamos, que a palavra pudesse provocar imagens arbitrárias, extracotidianas, que tivesse mais intenção a sonoridade da palavra do que a sua real significação. 2. Consistirá também na presença ou na busca do que é maravilhoso,
daquilo que brota das forças dos sonhos. E aí não esquecer de lembrar que estava no momento forte de estudos do Freud de interpretação dos sonhos para trazer à tona o inconsciente. E uma busca desses movimentos da vanguarda de unir o interior com o exterior, ou daquilo que a gente já muito ouviu falar, de tornar o invisível visível. 3, o uso do humor. E 4, renunciar a descobrir o rosto da personagem, porque é decretada a partir daí a morte do teatro psicológico, ou seja, já não encontraremos mais as grandes figuras de heróis e etc. E que só passa a ficar como importante os gestos e as palavras desprovidas da realidade carnal do ator. E é a busca de um novo ator, que a gente vai falar um pouquinho mais logo depois. Bem, a partir desses aspectos, o que tem de jarriniano aí? No teatro de abstração do Jarry, encontramos como característica principal a busca de formas de romper com a realidade. Segundo o Henri Berard, ele vai dizer que foram formas de romper com a ilusão de realidade que a sociedade ia buscar no teatro até então, e que isso causava o espanto e o choque. Então, eram rompidas todas as formas de teatro naturalista que existia até então. Para isso se buscava, como critério, a ampliação do espaço cênico, isso significa negar as convenções naturalistas, criar uma cenografia que estivesse, como ele dizia, no tempo da eternidade, que não determinasse um tempo e um espaço específico, mas que pudesse suscitar a imaginação. Inclusive, depois passou a usar o recurso do cartaz, localizando a cena, recurso que mais tarde vai ser utilizado por Brecht. 2. Figurinos e máscaras que modificasse a atuação e que facilitasse a construção da personagem arquetípica, longe dos psicologismos. Aqui não aparece, então, mais a cara da personagem, visto que o ator seria esse ator marionete, colocado sob um forte figurino e máscaras. Isso tudo como um complemento da cenografia. 3, o texto também desprovido da preocupação de significados e intenções reais não naturalistas. Não se preocupava com a emissão da voz também, visto que a máscara era justo um dificultador ou o que alteraria esse elemento. A sua própria construção de texto, com o recurso de muitas onomatopeias e inversões e criação de novas palavras, é vista como um princípio da proposta de mudança da linguagem, que depois vai ser mais colocada pelos dadaístas, e que será intensificada na pesquisa mais tarde no teatro por Artaud, como a dessemantização e a pluridessemantização da palavra. A palavra como um som a ser emitido e não como um único sentido aprisionado aos nossos entendimentos cotidianos, e que mais ainda poderiam e deveriam, inclusive, não serem miméticos aos gestos do corpo. E, por último, 4, o destaque ao humor irreverente, particularmente no caso de Jarry, com uma mistura de uma inocência e de uma brutalidade da infância. O próprio Jarry afirmou nos seus escritos que o humor para ele era uma coisa séria. Sobre a influência do humor jarriniano, que causou nas vanguardas subsequentes, nós temos a declaração do Breton na antologia, do que na época ele chamou Antologia do Humor Negro, que reunia diversos textos. Ele assumiu o seguinte, abre aspas, nós afirmamos que, a partir de Jarry, a separação entre arte e vida foi contestada e aniquilada no seu principal fundamento, admitindo que o humor representa uma revanche do princípio do prazer recalcado contra o princípio da realidade. O humor como um processo que permite separar da realidade o que ela tem de mais aflitivo. Fecha aspas. E dentro deste fazer teatral cômico, estava justo a surpresa como um dos fatores que causava o humor, ou seja, as inversões, como medida de romper com a realidade, como, por exemplo, a imagem de neve caindo sobre um céu azul. E também as ironias do texto.
O humor foi proclamado depois pelos vanguardistas como uma forma de não sucumbir aos desastres humanos daquele período de entreguerras. Bem, algumas informações que iluminam um pouco de como foi traçado esse percurso do Jarry enquanto influência nas vanguardas. Lembrando que aqui estou me atendo principalmente ao teatro. Para alguns a partir de Artaud e Vitrac, em 26, quando eles saem do movimento surrealista e criam um teatro, a qual dão um nome de Alfred Jarry, e que falam abertamente da sua influência, é que veio à tona para toda a classe teatral os escritos e os ensinamentos de Jarry. E trouxeram junto, Artaud e Vitrac, toda a sua tônica do teor ilógico e racional, de protesto, de contestação, que vinha e que atravessou todas as vanguardas. E quanto à encenação mais significativa, surrealista, segundo Henri Béraud, foi a montagem do Búho Acorrentado feito pelo Sylvain Ictini, em 37, e essa montagem teve a cenografia do Max Ernest, desenho de programa de Breton, com ilustrações e textos do René Magritte e Picasso, entre outros surrealistas. Inclusive, foi nessa ocasião que Breton chamou o Jarry de pai de todos nós. E para concluir, falando ainda o que talvez seja o principal aspecto da sua obra e o que atravessou as vanguardas, é a noção de a não separação de arte e vida e o rompimento com os princípios de realidade. Não resta dúvida que a figura de Jarry, com toda a sua iconoclastia, sua postura, seu delírio de quem assumiu uma vida escandalosa ao ponto de encarnar a própria personagem, apresentando de maneira afrontosa os traços grotescos do humano, vai se tornar o grande exemplo real daquilo que se buscava, desde o Dada, passando pelo surrealismo e que vai culminar no Teatro Pânico. O Teatro Pânico tinha como premissa em si misturar a vida privada e artística, e entender a arte como um jogo, como uma festa, o teatro como um acontecimento, além de apresentar as formas agressivas de expor as personagens e o cuidado com a ironia. Com base de tudo isso, lá estava a patafísica, a ciência das soluções imaginárias criadas por Jarry, tida por muitos como um dos 3 avatares da modernidade, e do próprio Pânico. Em 48 é fundada a Escola da Patafísica, que entre seus membros tem as figuras do Arrabal, do Jodorowsky e do Ionesco, ícones do teatro Pânico e do absurdo. Encontramos aí um princípio evidente de uma linha de defesa da imaginação surrealista, ou seja, suprarreal, ou o rompimento com a realidade como uma nova forma de expor a realidade cruel no fazer teatral. Então, eu vou falar de qual é a relação da personagem Paiubu com a antropofagia. Tá, então o que é a antropofagia, né? É uma palavra de origem grega, antropo, homem, fagia, comer, comer o homem. Então, antropofagia é canibalismo? Não. Canibalismo e antropofagia são coisas diferentes. A antropofagia, ela é um ritual religioso, sagrado, de vingança. Os povos que praticavam esse ritual comiam as várias partes do corpo do inimigo capturado porque queriam a vingança pelos seus mortos. E no Brasil, algumas tribos consumiam a carne dos seus inimigos não somente pelo ato da vingança, mas é porque queriam principalmente as qualidades dos seus inimigos. Então, se o inimigo capturado era muito forte, né, eles queriam essa força. Então, eles devoravam principalmente os braços, as pernas do inimigo. Entendendo, então, o que é a antropofagia em si, a gente pula para o Oswald de Andrade, né, que ele se denominava o clown da burguesia. José Oswald de Souza Andrade foi um romancista, poeta, dramaturgo, ensaísta e jornalista, de família aristocrata e o escritor mais conhecido do movimento modernista, e um dos principais responsáveis pela Semana de Arte Moderna de 1922. Polemista combativo, defendia o uso da linguagem coloquial, de vícios de linguagem, sempre irreverente, quase debochado, o que fazia ter muito mais inimigos do que amigos. Em 1924,
escreveu um manifesto de poesia Pau-Brasil, publicado no jornal Correio do Amanhã. Buscava a valorização de uma escrita nacional, original, nativa e primitiva, capaz de concorrer com a cultura estrangeira que chegava no Brasil. Em 1928, ele ganha de presente da então sua esposa, a Tarsila do Amaral, o quadro Abaporu. O nome da obra é de origem tupi-guarani, que significa homem que come gente, uma junção dos termos aba, homem, pora, gente, e u, comer. Segundo Fernanda de Miranda Martins, no seu trabalho O Modernismo Teatral de Oswald de Andrade, onde ela cita o próprio, a antropofagia é uma inversão do mito do bom selvagem de Rousseau, que era puro e inocente. O índio passa a ser mau e esperto. Ele canibaliza o estrangeiro, digere-o, toma por parte de sua carne. Oswald subverte a relação entre o colonizador e o colonizado. Este digere o colonizador, ou seja, não é a cultura ocidental europeia que ocupa o Brasil, mas é o índio que digere tudo que lhe chega. E ao digerir e absorver as qualidades dos estrangeiros, fica melhor, mais forte. Toma-se brasileiro. Só a antropofagia nos une, socialmente, economicamente, filosoficamente. Única lei do mundo, expressão mascarada de todos os individualismos, de todos os coletivismos, de todas as religiões, de todos os tratados de paz. To be or not to be, that's the question. Assim, o antropofagismo oswaldiano propõe que nós, brasileiros, deveríamos comer de maneira crítica as culturas estrangeiras, misturando esses elementos de fora com a nossa cultura. E isso nos deixaria com uma cultura brasileira mais forte. Tá, mas qual é a relação com a personagem? Então a gente volta no Bull-Rei. O Bull-Rei de Alfred Jarry é a história de um glutão, ávido por dinheiro e poder. Então, lembrando que lemos no trabalho de Ingestão e Síntese, na construção do personagem Pai Ubu, de Eduardo Vaccari, que Alfred Jarry absorvia todo o subversivo dos colegiais de sua época e inúmeras referências culturais para a criação do Pai Ubu. Alfred Jarry comeu Shakespeare, Molière, Cervantes, deglutiu Stanisław Leszczynski. Um personagem real, histórico, um homem covarde submisso à esposa, que é eleito rei na Polônia e depois, destituído, foge para a França. Aparentemente, Leszczynski serviu como uma inspiração para Jarry criar o enredo da peça, o Bull-Rei. Essa persona também aparece na peça, como o mais velho dos camponeses. O Pai Ubu é uma espécie de guisado cultural. E o fato de Jarry nunca ter modificado esse caráter da sua criação lhe dá essa qualidade de se alimentar, de adquirir novos acúmulos, tanto da sua parte como de outros artistas ao longo do século XX e XXI. E aí, já nos primeiros instantes da peça, somos apresentados a essa figura, dando um grande grito, merda! Um grito forte e poderoso, que vai contra as convenções e os bons costumes. Uma quebra linguística que, ao acrescentar o R à palavra merda, mas não para por aí. Durante toda a peça, o Pai Ubu usa de diferentes tipos de linguagem, misturando frases arcaicas, um vocabulário do clássico ao vulgar, e reza num latim próprio. Isso vai de encontro ao pensamento de Oswald, que propõe uma linguagem coloquial e fora da norma culta. Sabemos que Oswald esteve na França e que muito bebeu e comeu da literatura francesa, pois essa é, sem dúvida, uma das grandes fontes dos artistas de vanguarda no Brasil e de seu tempo. Aproveitar-se do que é necessário, do que é essencial para abastecer, parece fazer parte da essência, tanto do Rei Ubu e do Rei da Vela. Personagem principal da peça de Oswald de Andrade, o Rei da Vela, Abelardo I, assim como o Pai Ubu, não reprime seu desejo, sua fome pelo poder. Também não há entre Heloísa de Lesbos e Abelardo I, assim como nos Ubus, o menor laço afetivo. Heloísa apresenta outra orientação sexual
e toda a sua relação com Abelardo I se dá por uma conveniência pautada na ascensão econômica, mostrando como Abelardo e Heloísa são uma paródia grotesca em que a sociedade capitalista se transformou, idealizado no amor romântico. Já a mãe Ubu, na primeira cena, instiga o pai Ubu a querer mais poder, uma paródia de Macbeth, despertando em pai Ubu sonhos infantis de ser rei. Suas armas de comando são a manipulação e a dominação, com a promessa da coroa e do cetro, na figura da mãe Ubu, ou do brasão, em Heloísa. É mostrado o absurdo social movido a dinheiro, poder e ganância, que leva ao assassinato, o Bul-Rei, ou a agiotagem, Abelardo I, protagonistas avessas às lições edificantes. Essa realidade nunca pertenceu ao universo da dramaturgia, com os desníveis das classes sociais em busca de poder e dinheiro a qualquer preço, evidenciando-se a grosseria da nova classe social burguesa e do elemento novo rico. O importante é repetir continuamente as pulsões brutas, a ambição, a cupidez, o empanturramento, a covardia. A ação do teatro deve ser benéfica. Singer, 2001, na página 158. Alfred Jarry e Oswald de Andrade nasceram em meio a grandes transformações sociais. Ambos de famílias abastardas, receberam educação tradicional, andavam pelos meios burgueses e mantinham-se informados dos fatos que ocorriam no mundo, o que lhes permitiu conhecer tal funcionamento. Fizeram com seus reis uma nova forma de encenação, que repensa as estéticas teatrais. Nas duas histórias, temos golpes, arranjos, alianças em torno do poder, violência, o trágico e o grotesco, que combinam ingredientes de riso e horror, a fim de provocar a reflexão, um espírito crítico contra a burguesia. São peças antiburguesas, escritas por burgueses. E para finalizar, lembrar que a gente não pode resumir esses artistas somente nessas obras, porque eles foram mentores intelectuais de movimentos de vanguardas posteriores. Vou falar agora sobre o tropicalismo, que foi um movimento extremamente marcante dentro da nossa cultura brasileira. Passado agora mais de 50 anos do tropicalismo, o Brasil vive um novo momento de perplexidade. Nesse momento, nós buscamos ligar a personagem Pai Ubu, de Jarry, que foi o precursor das vanguardas, com o nosso movimento tropicalista. Pai Ubu, símbolo da personagem grotesca, cruel, que, em uma chave humorística, antecipa os governantes autoritários e dementes que surgiram no último século. Personagem que, nesse momento histórico que estamos vivendo, garante a contundência do seu retorno. O tropicalismo continua sendo, nos nossos dias, o que de mais revolucionário e transgressor aconteceu no sentido de inovação nas nossas artes. Eu começo falando dos anos 50, do século XX, quando o Brasil vivia um período democrático. Após os anos da ditadura do Estado Novo, com o desenvolvimento social relacionado com a urbanização e industrialização do país. São os anos conhecidos como JK, referente ao presidente Juscelino Kubitschek, e o marco desse período foi a construção de Brasília, inaugurada em 1960. É o momento das artes nacionais entrarem em contato com os principais artistas das vanguardas europeias. Nesse período de renovação das artes, vamos encontrar no nosso país o surgimento da poesia concreta, o movimento da música nova, a bossa nova, o cinema novo, os teatros de arena e oficina,
e nas artes visuais, o neoconcretismo. Nos anos 60, essas experiências vão se radicalizar, retomando os princípios da antropofagia de Oswald de Andrade, adaptados, é claro, ao contexto da época. Vivia-se sob a ditadura militar desde o golpe de abril de 1964. Os artistas viam-se perseguidos e também havia muita censura. E a gente pode dizer que os artistas foram pressionados a adotar posições políticas. O movimento tropicalista, ele não nasceu de uma forma organizada e nem com o nome que conhecemos hoje. Muitos artistas da época manifestavam em suas obras interesses de ruptura e de renovação. Cineastas, escritores, intelectuais, compositores, que muitas vezes nem se conheciam pessoalmente. Pela primeira vez nas artes, a questão política e a crítica social apareciam integradas às novas linguagens e não associadas aos artistas da chamada esquerda, que ainda seguiam os parâmetros da estética conhecida como realismo socialista. Mesmo ficando mais conhecida na área musical pelos compositores baianos Gilberto Gil, Caetano Veloso, Tom Zé, principalmente pela televisão e a indústria fonográfica, o tropicalismo marcou a produção nas artes visuais, no cinema, na poesia e no teatro, recuperando em certa medida o impulso multidisciplinar dos eventos das vanguardas que aconteciam em todo o mundo. Podemos dizer que a sua origem está muito mais ligada às artes visuais. Ligia Clark e Hélio Oiticica, entre outros, já recusavam a obra de arte como objeto de uma fruição passiva, conclamando o espectador como elemento ativo e estrutural do trabalho artístico, a ponto de a obra depender dele para realizar integralmente seu fluxo. Assim como as artes plásticas passara da contemplação à percepção, passava-se agora da percepção à participação, e o público via-se imerso no processo, física e existencialmente. Como, por exemplo, na obra conhecida de Hélio Oiticica, os parangolés, que eram capas coloridas que precisam ser vestidas, evoluir no espaço, a partir de um corpo, numa operação que unia arte, teatro, música e dança. Hélio Oiticica talvez tenha sido o primeiro artista a compreender no Brasil essa característica nômade, impura e multiforme dos novos tempos. Durante a apresentação da sua obra Tropicália, Impenetrável, onde o espectador estava dentro da instalação, percorrendo sensorialmente o ambiente. Oiticica, nessa obra, conclamava que a pureza é um mito. A Tropicália de Oiticica acabou deflagrando e nomeando, no ano de 1967, um dos movimentos mais ricos e importantes do Brasil, o tropicalismo. Em abril de 67, é montada no Rio de Janeiro a exposição Nova Objetividade Brasileira. E é nessa exposição que aparece pela primeira vez o trabalho de Oiticica, intitulado Tropicália. Em maio, estreia o filme Terra em Transe, de Glauber Rocha. Em junho, José Agripino de Paula publica o seu livro Panamérica. O Zé Agripino foi fundamental para o movimento.
Era um multiartista que, além da literatura, atuou no teatro, na música e no cinema naquele período. Em setembro, o Teatro Oficina encena pela primeira vez uma peça de Oswald de Andrade, O Rei da Vela, que será um grande marco da renovação do teatro brasileiro. Na época, o diretor José Celso Martinez Correia dedicou a peça ao filme revolucionário Terra em Transe. Nessa época, o compositor Caetano Veloso assiste à peça e entra, a partir daí, em contato com as ideias de Oswald de Andrade. Na época, Caetano estava preparando as músicas para o seu novo disco e acatou a sugestão do produtor cinematográfico Luiz Carlos Barreto para nomear uma das suas canções com o título de Tropicália, ao ver nela relações com a obra de mesmo nome de Hélio Oiticica. É o momento em que os arranjos do maestro Rogério Duprat para as músicas Alegria, Alegria, de Caetano Veloso, e Domingo no Parque, de Gilberto Gil, introduz a guitarra elétrica na música popular brasileira. Como pode-se ver, é uma grande conjunção de criatividade que dá origem ao que a crítica vai denominar de tropicalismo. A partir dos meios de comunicação, como a televisão, o cinema, a indústria fonográfica, o movimento fez pela primeira vez um uso inteligente da penetração desse universo artístico no mercado cultural para uma renovação estética. Tratava-se de um movimento de vanguarda que, em determinadas instâncias, buscaria dialogar com a nascente indústria cultural, de uma forma a evitar que essa vanguarda se tornasse exclusiva e elitista. O tropicalismo usava e abusava da confluência de mídias e linguagens e do contágio direto entre várias áreas da arte e da cultura. Fazia assim a antropofagia da antropofagia modernista, com surpreendentes voos experimentais, fazendo assim uma síntese da poesia concreta, da bossa nova e da contracultura, unindo os dados artísticos a uma visão libertária da política. A contracultura foi um movimento comportamental que introduziu novos valores em escala internacional. O tropicalismo, assim, fundava uma outra língua, rebelde e sensorial, bem ao espírito das colagens dadaístas, e movida contra a lógica burguesa, o discurso linear e a representação clássica. É preciso lembrar que eram anos de muita repressão. Vivia-se os governos autoritários do regime militar e um país socialmente muito desigual, de um lado, concentração de renda, concentração de terra, e do outro, uma grande maioria negra e mestiça vivendo na fome e na miséria. Toda essa explosão de criatividade e contestação que o tropicalismo trazia sofreu o peso da repressão da ditadura. Além das várias obras censuradas, tivemos atos violentos contra os artistas, como, por exemplo, o ataque do grupo paramilitar Comando de Caça aos Comunistas à peça teatral Roda Viva, dirigida por Zé Celso, onde foi destruído todo o cenário e os atores foram agredidos. A partir do ato institucional número 5, de dezembro de 1968, vários artistas foram presos e muitos tiveram que partir para o exílio. O movimento durou principalmente os anos de 67 e 68, mas a partir dele
toda a arte brasileira, mesmo sob censura, viveu um período riquíssimo de inovações. Esse personagem tirano, mentiroso, ridículo, criado por Jarry, acaba de uma maneira ou de outra servindo de símbolo para a figura autoritária e corrupta brasileira, seja ela qual for. Eu gostaria de ressaltar algumas das experiências que o Paebu protagoniza no país, mas através de um olhar para a situação política e social que o Brasil atravessava, para talvez supor ou tentar perceber as motivações dos grupos ou dos artistas que decidiram por realizar essa obra que é tão peculiar no teatro. Por exemplo, em 1974, o recém-formado Asdrubal trouxe o trombone, onde surgem a Regina Casé, o Luiz Fernando Guimarães, o Evandro Mesquita, monta, no Rio de Janeiro, a sua versão do Ubu, que continha fragmentos de várias obras além do Ubu Rei, e que eles chamaram de Gran Circo Polaco de Diversões apresenta Ubu. Em 74, o general Ernesto Geisel assume a presidência e herda do seu antecessor o dito milagre econômico, numa situação de crise, de descontrole da inflação. Essa crise econômica gera uma crise política, a população brasileira absolutamente descontente com essa situação, e isso teria contribuído a obrigar o governo militar a recuar e iniciar um movimento de distensão para então haver uma abertura política institucional lenta, gradual e segura, e anos mais tarde viria efetivamente a redemocratização. Apesar dessa abertura, a censura ainda batia forte nas artes, nos meios de comunicação, principalmente aquilo que atentava à moral e os bons costumes, como sexualidade ou drogas, eram assuntos tabu. E como um movimento contrário a essa censura, grupos e artistas faziam espetáculos rebeldes, obras de resistência e muitas vezes com uma linguagem bastante direta. E o Asdrubal, que tinha uma proposta artística mais consistente, segundo eles, havia já encontrado motivos para anteriormente montar o Inspetor-Geral, por exemplo. Eles percebem as semelhanças da obra do Jarry com o presente momento no país, e então eles vão buscar, dentro do treinamento dos atores, a pesquisa dos elementos circenses, para que, como era hábito deles, fazer a peça ter uma linguagem mais popular, que dialogasse mais com o público, e eles dizem que foi um grande experimento. Não chamam de espetáculo hoje, chamam de grande experimento. Um experimento de mescla dessa pesquisa circense com improviso, que faz algo vivo, estimulante, e que ao mesmo tempo trazia essa figura truculenta, assassina, que foi interpretada na época pelo Daniel Dantas. O Brasil, em 74, também enfrentava uma crise sanitária que já vinha desde o início dos anos 70, que estava sendo impulsionada por um surto de meningite, e que, na época, não podia ser noticiado na mídia. Existia desde 70 um mecanismo de censura prévia, através de um decreto-lei. E, inclusive, médicos e sanitaristas não podiam dar entrevistas, não se podia falar sobre o assunto. A ditadura, então, escondia uma epidemia que chegou em 74 a atingir mortalidade de 12% ou 14%, fingindo que não estava acontecendo absolutamente nada para não manchar a reputação do país, que tinha sido alcançada pelo crescimento do PIB no milagre econômico. Foi em 85 que o país finalmente se redemocratizou,
A ditadura civil-militar, que inicia em 64, acaba, e só por esse motivo já foi um ano marcante. O que aconteceu em decorrência disso, e que nos interessa para falar do Pajubu, foi um desmascaramento das figuras intocáveis e respeitáveis dos militares. Começaram a investigar os militares que estiveram no poder e já era possível para a imprensa noticiar os escândalos financeiros de corrupção. O Brasil começa a perder o medo de denunciar os poderosos e mais. Houve uma explosão de humor na época, porque passou a ser permitido zombar dessas figuras. Elas não mereciam o respeito que elas tinham imposto e, por isso, viraram piada. O Pajubu do ornitorrinco, vivido por Cacá Rossé, aparece primeiro no palco, no que eles chamaram de ubu, folias físicas, patafísicas e musicais, como um apresentador de programa de auditório. O espetáculo todo era como um show de televisão, desses de domingo. Eles ficaram 3 anos e meio em cartaz. E o Cacá, exemplo do Jarry, também se deixa possuir pelo ubu. O que acontece fora dos palcos, nas ruas de São Paulo, é o que há de mais incrível com esse personagem. Um líder comunitário, Wagner Sugamelli, assiste a peça e propõe para o Cacá que se some como personagem em manifestações que já ocorriam nas ruas. Tinha um troféu porcolino que era simbolicamente oferecido ao candidato que mais emporcalhasse as ruas com santinhos em épocas de eleições. Então teve essa mistura do Pajubu com o cenário urbano e uma associação com as figuras de poder locais. E isso foi uma combinação extremamente fértil, e o ubu é uma figura que cada vez mais frequentou as mais diversas ocasiões onde ele intervinha como um bufão, sempre com um bom motivo, mas sempre para aparecer nos jornais, para aparecer na mídia, para denunciar o fato e fazer humor em cima disso. O ubu chegou a ser candidato a prefeito e a governador com direito a pré-registro de candidatura no Tribunal Eleitoral e campanha nas ruas. As promessas do candidato Pajubu eram um vale-emprego público para quem ajudasse na campanha, por exemplo, e a reforma agrária. Ele entregava um certificado de proprietário e um saquinho cheio de terra. Os cartazes que traziam a figura do ubu para governador vinham com frases como "faça como Covas, vote no Pajubu", e uma foto tirada com um candidato que naquele momento jurava que o Cacá com seu ubu, que a essa altura era a figura conhecidíssima da cidade, estaria de alguma forma apoiando a sua candidatura, quando na verdade era o contrário. E assim foi com todos os candidatos da época, Suplicy, Ulisses Guimarães, todos tinham a sua foto no cartaz de apoio ao Pajubu como governador. Essa experiência do Pajubu nas ruas, no lugar público, nos eventos do cotidiano, foi no Brasil a coisa mais próxima da dimensão que o Pajubu toma na vida do autor, do Alfred Jarry. O ano é de 1996. O presidente é o sociólogo Fernando Henrique Cardoso e está em pleno andamento no Brasil, referendado pela elite econômica, um projeto que insiste em minar e restringir os avanços na tentativa de implementação da política social universal e redistributiva prevista na Carta Constituinte de 1988. A cultura acontece e expressa-se democraticamente dentro dos ditames socioeconômicos. É neste mesmo ano que o Grupo Carioca Sobrevento concatena sua primeira década de existência com os primeiros 100 anos da peça teatral Ubu Rei, de Alfred Jarry, e monta o espetáculo de bonecos Ubu! Ponto de exclamação. Para o grupo formado por Luiz André Cherubini, Sandra Vargas e Miguel Velhinho, a realização deste evento permitiu uma junção de fatores que desembocaram em uma rica e transformadora experiência, onde os desafios criativos tornaram-se de fato muito provocadores, como provocador também era um dos intentos de Jarry com seu Pajubu.
O Bu quebrou um ciclo de espetáculos considerados comportados que o grupo havia montado até então. Um conto de Hoffmann, de 1988, Mozart Moments, de 1991, Beckett, 1992, e Teatro de Brinquedos, 1993, entre outros. O Bu, ponto de exclamação, trouxe a possibilidade de uma renovação estética, onde a busca e a pesquisa os levou a uma postura radical em cena, pois com o propósito de serem barulhentos, intensos, grotescos, grosseiros, rústicos, rudes e brutos, amalgamaram em cena o gênero musical heavy metal, executado a pleno vapor, com a rica plasticidade de bonecos advindos de uma intensa pesquisa de técnicas, tais como a denominada supermarionetes, em que atores vestiam-se de corpo inteiro em bonecos. Ah, foi em 2017 que a companhia de atores de Laura montou o Bu-Rei, convidando o Marco Nanini para viver o pai Bu e a Rose Campos, que tinha feito a mãe Bu no Ornitorrinco em 85, para repetir o papel. Em 2016, o ano do golpe, o Brasil passava por uma crise política que resultou no impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Muitos políticos brasileiros apareceram de maneira bastante buesca, pela primeira vez para o seu eleitorado, discursando contra ou mais enfática e grotescamente a favor do impeachment. E hoje, qual será o Bu?